Da gente falar do Atlético, que também tem competição internacional, né? Porque ele estreia amanhã, o jogo é Copa Sul-Americana contra o Puerto Cabello, esse jogo às 11 horas da noite, lá no estádio Misael Delgado, na Venezuela. A transmissão começa que horas então, ou se abre? 9h30. 9h30, com Jaime Júnior, Leandro Colombo e Daniel Seabra. Você também vai acompanhar tudo aqui com a gente. Claro que também o Atlético está de olho no brasileiro, né? E o Domingues, pelo que a gente está sentindo, ele deve mesmo poupar jogadores, né? Juan Tressoldi, Renan Lodge, Alan Franco, Vitor Hugo e Hulk permaneceram em Belo Horizonte aí focados na preparação. Tá aqui a convocação e Duda vai passar pra gente a convocação aí dos jogadores do Atlético para esse jogo da Sul-Americana. Duda. Então tá aí, a gente tem os relacionados para essa partida, como a Dimara trouxe, e alguns jogadores ficaram aqui em BH para ter essa questão do controle de carga mesmo. A gente já sabia que isso ia acontecer, a diretoria do Atlético já tinha deixado isso claro. Então, goleiros, Everson, Gabriel Delfim e Robert, menino da base, que não é mais da base, mas estava emprestado ao Atlético, voltou de empréstimo. Laterais, Natanael, Pacini, baita atleta e Preciado. Então a tendência é que o Preciado comece mesmo na lateral direita, já que o Natanael... a tendência é que o Pacini comece na lateral esquerda, já que o Lodge não viajou. Zagueiros, né? Tem o Alonso, o Ivan Roman, Lianco, Vitão e Vitor Hugo. Ali no meio, Alexander, Bernard, Cissé, Igor Gomes, Maicon, que está de volta, Renier, Scarpa, Thomas Pérez. E ali no ataque, Cauã Soares, Cassierra, Coelho e Dudu. Toma a decisão certa, o Eduardo Domingues, ou Seabra? Acho que sim. E aí é o que eu venho falando. Eu tava conversando com o Jaime outro dia sobre isso, assim... abrir mão de tudo, a gente tá vendo aí jogadores que são titulares em todos os jogos do Atlético. Claro. Tá indo o Everson, o Preciado até outro dia foi titular nos 2 últimos jogos, o Natanael também vem sendo titular, a gente pegar a dupla de zaga ali, o Dudu, o Coelho, tá tudo relacionado. Eu acho que certíssimo ele tirar jogadores pontuais. Olha, o Renan Lodge vai estourar? Tira. O Hulk, pra mim, é um cara que tem que ser muito pontual, e outros aí, né, tá na relação, como é que chama o volante equatoriano? Me fugiu aqui, Alan Franco. O Alan Franco é um cara que tá assim, ele quer jogar todos os jogos. Ele volta da seleção equatoriana, ele quer jogar o Campeonato Mineiro, ele quer jogar na Libertadores, no Brasileiro, no jogo seguinte, tá nem aí. Tá fora aí da relação. Tem que dar uma segurada também, porque daqui a pouco estoura. Eu acho que aí sim o Barba não desprestigia a competição. Ele tira um aqui, tira outro ali, beleza, faz parte, dá uma misturada com alguns reservas, alguns jogadores que não vêm entrando sempre, outros que eram titulares. O Maicon tá voltando, deve jogar. O Cissé pode ser que ganhe aí uma vaga. O Tomás Pérez eu acho que tem que ser mantido, é garoto, tá em busca de futebol, né? Tá em busca de minutos. Então eu acho que aí sim o Barba faz certinho. Tira um aqui e tira outro ali. Não desprestigia a coisa de uma forma geral. Duda. Então assim, eu também sou dessa mesma linha de raciocínio, até porque tem que ter um foco especial no Campeonato Brasileiro para não cometer os mesmos erros do ano passado e do ano retrasado. Mas a Copa do Brasil vai acontecer aí também. E o Atlético, assim como a gente estava falando do Cruzeiro, tem uma sequência muito complicada, porque entre os 2 jogos mais complicados da Sul-Americana tem o Clássico. E ainda tem um jogo contra o Flamengo antes. Então a sequência do Atlético tá pesadíssima, realmente tem que pesar esses atletas. E atletas que são considerados pilares do time do Eduardo Domingues, né, querendo ou não, e passam confiança. O Hulk, embora ele não esteja na melhor fase, é um cara que, se você entregar a bola no pé dele, ele sabe o que fazer, ele consegue resolver o seu problema. O Alan Franco, um cara extremamente voluntarioso também, polivalente. Se precisar atuar como um primeiro volante, pode atuar como um segundo homem, até mesmo como um lateral esquerdo, um lateral direito, que é como ele atua também na seleção equatoriana, ele pode atuar. Então eu vejo que o Eduardo Domingues está tentando segurar esse pessoal que tem muita sede, tem muita fome de jogo para conseguir controlar, para contar com eles nos jogos em que eles vão ser muito úteis, no momento em que eles vão ter que chamar a responsabilidade. O Garcês ontem, ele também estava no Mesa 13 e ele comentou muito sobre o Puerto Cabello. É um dos times mais fáceis aí dessa... Assim, o grupo do Galo é uma baba.
grupo do Galo é um dos mais fáceis. Isso é um perigo quando você fala isso. Quando a gente fala de Atlético. Quando a gente fala de Atlético, então talvez assim, o Cienciano é o time ali mais complicado, que o Atlético já até enfrentou. É o que a gente mais tem noção, assim, o que a gente tem mais noção. O Puerto Cabello tá sem entrosamento, né? O Eduardo Sagro, que é o treinador deles, fica rodando o time, adapta muito de acordo com o adversário. O Garcês até comentava que em determinados momentos da temporada usava 3 zagueiros, porque sentia essa necessidade. Só que o zagueiro principal machucou. Então ele tá tendo que fazer essa linha de 4 defensiva. É um time que a tendência é que o Atlético dite o rumo da partida, que tente jogar no erro, jogar no contra-ataque. É um time intenso, querendo ou não, mas muito... Tem alguns jogadores técnicos, mas pelo que o Garcês comentou, e o Garcês é especialista em futebol sul-americano, a única pessoa que conseguia falar do Mushuki Runa no ano passado, realmente isso aí o Atlético precisa ter atenção. Mas... a coisa tá mais tranquila na Sul-Americana, mas não pode também fazer que nem no ano passado, que a situação tava tranquila e teve que ir pros playoffs, né? Aí jogou um jogo a mais contra o Bucaramanga, num calendário também muito corrido, muito complicado, e chegou de uma forma ali culposa, né, na final. Chegou na final, mas também não levou, né? Também pra você chegar aí, né? É preferível a gente, né, poupar. Tem até aqui, deixa eu fazer só uma correção. O Reginaldo Ramos, ele falou, o Seabra, que ele não disse que o Goiás não põe medo. Ele disse que o Goiás não põe medo, que põe medo é o próprio Cruzeiro e que se coloca numa situação de medo e covardia. Ele acha que o Cruzeiro é que se coloca, entendeu? Aí concordamos. Concorda, né? O Cruzeiro conseguiu deixar um jogo contra o Pouso Alegre difícil. A gente tá falando de um clube quase sem série, né? O Cruzeiro tava com 2-0 a seu favor, toma um 2-1 e vem pro Mineirão tendo que jogar com o time titular porque corria o risco de não chegar à final do Campeonato Mineiro. A gente tá falando do Pouso Alegre, com todo respeito ao Pouso Alegre. E o Lucas Domini tá falando aqui, ó, os times europeus usam time reserva na Liga dos Campeões. Qual a conclusão, então? Mas os times europeus, olha, vamos olhar o orçamento dos times europeus. Olha o elenco, né, o grupo, os jogadores do banco, né? E logística também, né? É muito mais perto, gente. O que o Atlético vai percorrer agora, por exemplo, enfrentar o Equador, o Real Madrid vai ter que andar bastante, viu? Muitos países aí que tem que percorrer. Gente, é tão perto que eles andam de ônibus mesmo, de um lugar para outro. Dificilmente eles vão de avião. Ou de trem. Né? Ou de trem. Normalmente até o ônibus deles, que eles têm um ônibus que é para eles, e tem um ônibus deles transformado em TVs. Lá as equipes, a maioria das equipes tem suas próprias TVs. E a TV mesmo, tem redações muito maiores que muitos veículos de comunicação que a gente conhece aqui no Brasil. Então, tanto esse ônibus que faz o pós-jogo lá, porque lá os times são donos do direito de transmissão, que faz esse pós-jogo, esse pré-jogo e a transmissão. E os ônibus dos jogadores, os ônibus eles vão por terra e os jogadores ou vão de trem ou vão de avião, ou seja, eles chegam rapidinho. Você sai de um país, chega no outro, já chegou o ônibus do outro time e já tá lá esperando. Então, assim, é completamente diferente. No Campeonato Mineiro, o Cruzeiro e o Atlético, América, também os clubes rodam alguma coisa, provavelmente mais do que os caras rodam na Liga dos Campeões. Exatamente. O cara vai jogar de Portugal para Itália, da Itália para Espanha, da Espanha para Inglaterra, França e tal. A não ser que seja, né, lá na Rússia, lá em cima, aí é outra história. Sim, aí jogando, né? Aí nem tá jogando. É outra coisa, né? Isso. Bom, deixa eu ver aqui. O Marcos Santos falou que acabou de chegar, já está acompanhando o programa, já deu o like dele. Agora vamos pedir para o pessoal colocar aqui na tela esse retrospecto, né, dos venezuelanos contra o Atlético. Tá aí, ó, Duda. Tá aí, o Atlético tem um retrospecto muito favorável, esse retrospecto quase que perfeito, então o Atlético está apostando justamente nisso. É claro que na qualidade do jogo, né, dos jogadores também, mas para um bom supersticioso qualquer coisa conta aí. Então em 14 jogos foram 11 vitórias pro lado do Atlético e 3 empates. Então aí a gente tem os torneios já extintos, né, os torneios Conmebol, aí tem Libertadores e Sul-Americana também, então o Atlético nunca perdeu diante aí dos times venezuelanos.
É isso, nunca perdeu, mas assim, as modificações foram muitas ao longo aí dos últimos anos em relação ao futebol venezuelano também, né? O Daniel Seabra, ao futebol sul-americano num todo, né? A gente normalmente olha muito para a questão da Argentina pela questão econômica, e para a Venezuela também você tem que olhar pela questão econômica e a questão social e política também, né? E as coisas foram mudando ao longo dos anos, e isso obviamente está refletido no futebol, né? Mudou assim, mas nem tanto, né? Porque se a gente pegar os times da Venezuela aí, de Atlético jogou lá em 95, lá 2014, 2019 e tal, o Atlético era favorito e continua sendo, né? Continua sendo favorito. Mesmo jogando em Puerto Cabello, mesclando, esse time, se a gente escalar um time misto do Atlético ali, ele é favorito. Ele tem que fazer um bom jogo. Agora, a questão de jogos de competição sul-americana não é só a questão do jogo. Se fosse assim, se teletransportou, foi lá, jogou e voltou, beleza, tá tudo tranquilo. Agora, não é o caso, mas tem às vezes altitude que complica. O Atlético vai ter contra o Cienciano, por exemplo. Jogar lá é complicado. Jogar contra o Puerto Cabello não é Caracas, é próximo, mas é um deslocamento complicado, a logística é complicada, é desgastante para os jogadores, é um dia para ir, um dia para voltar, perde treinamento. Então, assim, o Atlético é favorito? Sim. O Atlético é favorito. Em condições normais, temperatura e pressão, o Atlético pode fazer todos os pontos possíveis desse grupo aí. Mas não acho que seja tão assim, não. Atualmente, os jogadores venezuelanos que se destacam normalmente acabam saindo também, né? Não ficam lá porque, né, a economia é péssima, os clubes também, né, pedindo aí. Os clubes com pouco investimento, né? Então não dá pra comparar o investimento do futebol brasileiro com o investimento venezuelano. É longe. Mas isso não ganha jogo, né? Tem que entrar e jogar. É no campo.